Bom, falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu não nasci em lar cristão, eu nasci num lar muito católico, por sinal. A minha avó, ela era a segunda líder de um grupo de Mariápolis, na cidade em que eu nasci, Tapipoca, Ceará. Bora, Caio. E logo aos 10 anos, depois da primeira comunhão, eu me tornei coroinha. Olha Ajudei só. o padre, queria vestir a batina posteriormente, entrar para um seminário, me tornar padre. Já era Deus me vocacionando, eu só ainda não entendia. Mas eu senti um forte chamado para cuidar das pessoas, eu achava lindo a tarefa que um padre desenvolvia dentro da paróquia, porque quando fazia parte aí como coroinha, a gente viajava muito pelas igrejas da diocese de Itapipoca. Então, tanto na sede como no interior, né, os distritos, e isso me atraía. Já me atraía, esse serviço pastoral que o padre realizava. Então, a minha mãe, quando eu tinha uns 15 para 16 anos, ela professou a fé em Cristo. Ela perguntou: Jean, olha, eu aceitei a Cristo, tá tudo bem para você? Eu disse: tá, mãe, a senhora segue na sua, eu sigo na minha. Eu não vou interferir na sua vida, mas uma coisa, também não interfira na minha. Olha só. Mas, meu filho, um dia você também, não, mãe, eu não vou aceitar essa fé que a senhora abraçou. Se um dia eu quiser voltar à minha comunhão com a igreja, eu voltarei para dentro do catolicismo, porque eu tinha consciência na época, entre 15 e 16 anos, que eu não estava fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer e que eu estava, de fato, desviado da Igreja Católica. Por ter sido tão intenso, né, o meu trabalho junto com a igreja, de rezar texto toda noite com a minha avó, e agora eu não fazia mais nada disso, então eu me sentia de fato desviado, como um crente que não entra nas atividades da igreja, não interage, que vem apenas o culto ao domingo para vir, senta no banco e vai embora, e só no domingo seguinte. Então eu não me sentia bem com aquilo, e eu dizia: se eu voltar, eu vou voltar para o catolicismo. Mas aí Deus, lógico, tem seus planos, e graças a Deus, graças a Ele, que Ele tem esses planos para nossas vidas, que estão além da nossa compreensão. E quando eu estava para completar 19 anos, Deus começou a agir no meu coração. A minha mãe sempre orando por mim, já eram 3 anos aí de oração, de súplica pelo filho, para que Deus o convertesse. Até que numa noite, isso no dia madrugada de 28 de fevereiro de 1989, Deus, Ele se revelou para mim de uma forma muito especial. Eu vinha já deixando as rezas de lado. A única coisa que eu ainda fazia era o Pai Nosso. Já não rezava mais Ave Maria, nem o Creio em Deus Pai, né, nem o ato de contrição, as rezas próprias de um católico. E depois que eu fazia a oração do Pai Nosso, eu conversava, de fato, diretamente com Deus. Aí isso já vinha o quê? Há uns 2 anos eu brigando com o Senhor. Entre 16, 18 anos eu brigando com Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de uma resposta tua. Eu ouvi os crentes falando, isso me deixou confuso, mas eu sei, Senhor, que a igreja em que eu nasci é a igreja verdadeira, mas eu quero que tu fale comigo. Então aquilo começou a conflitar na minha cabeça, eu comecei a ler o Novo Testamento, e aí mais conflitos vieram também. E o fato é que, depois de 2 anos, no dia 27 de fevereiro,
à noite, antes de dormir, eu falando com Deus, eu disse, Senhor, eu estou cansado. Hoje é o último dia que eu vou te buscar. Se tu não me der uma resposta, eu vou mesmo fazer o que eu quero fazer. Não vou mais buscar. Quase colocando Deus contra a parede, né? Mas o fato é que deu certo, porque nessa noite, na madrugada, na verdade, do dia 28, Deus se revelou para mim de uma maneira muito especial. Eu professava a Deus, eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor. Eu não mereço essa graça que tu se reveles para mim, que tu fales comigo, mas se tu tem um propósito para a minha vida, tu vais falar comigo. E foi na madrugada do dia 28 que em 3 sonhos, eu não vou contar o sonho porque aí eu vou tomar muito tempo, tá certo? Mas foram 3 sonhos, um sonho dentro do outro sonho. Tá certo? Inception. O primeiro sonho, eu me via no meio de uma humanidade empolvorosa, as pessoas correndo, tresloucadas pelas ruas, porque Jesus havia voltado. E muita gente havia desaparecido. E eu estava no meio lá, correndo entre o povo, e eu disse, Jesus, tu veio e eu não fui. E eu desesperado também. E aí depois desse sonho, só aqui resumindo, né? Eu tive ainda outro sonho, era levado a ver cenas que depois eu vim a compreender, que eram cenas apocalípticas. De destruição, de grandes catástrofes, eram como se fossem grandes painéis passando diante dos meus olhos. E eu via aquelas cenas, através de um fundo preto, e aquelas telas elas se abriam como flash diante de mim, e eu vendo todo esse cenário, né? Esse cenário de destruição, esse cenário de caos. E depois, o terceiro sonho, ainda continuando sonhando, aonde eu me encontrava, eu ainda continuando dormindo, eu não acordei de nenhum dos 3. Eu sonhava um e começava o outro. Por isso que eu disse, era um sonho dentro de um sonho. Parece com a visão de Ezequiel, uma roda dentro da outra roda, né? Não deixava de ser uma roda de mistério. E nesse terceiro sonho eu me encontrava dentro de um tanque muito grande de águas límpidas, transparentes, e um ser todo vestido de branco. Ele se aproximava de mim e pegava daquela água com as suas próprias mãos e derramava sobre mim. E aí eu saía do tanque chorando, muito emocionado, porque eu me lembrava do que Deus havia me livrado, eu me lembrava do sonho que eu tive, sendo que eu estava ainda sonhando. Que louco! Do sonho que eu havia ficado, que eu não havia sido arrebatado, ou seja, era como se naquele sonho voltasse no tempo e eu visse que Deus havia me dado uma nova oportunidade, uma segunda chance. Então, ao eu me retirar do tanque, estava lá na saída a minha mãe e uma irmã que já está em Cristo Jesus, já dorme no Senhor, a irmã Terezinha, ali que se congregava na igreja do Padre Andrade. E aquela mulher, a irmã Terezinha, eu as abraçava, elas me abraçavam também, chorando. E ela falava comigo e dizia, eu não te falei, Jean, que era muito bom ser crente? Olha só. Aquela frase que nenhuma mãe nunca disse, né? Eu não te falei? Eu não te falei. E foi algo assim maravilhoso. Na manhã seguinte, o inimigo não queria que eu falasse para minha mãe, mas quando ela chegou, ela estava dando plantão. Ela trabalhava na área de enfermagem, hoje é aposentada. E quando ela chegou de manhã, foi a primeira pessoa para quem eu contei. Mãe, eu professei a fé em Cristo nessa madrugada. Porque logo em seguida a esse abraço e a essa palavra da irmã Terezinha, né? Eu te falei que era muito bom ser crente. Eu me acordei ainda em prantos. Olha só. Estava chorando no sonho, me acordei chorando. E confessei a Cristo naquela madrugada e disse, Senhor, se essa é a tua vontade, então eu te aceito. Eu professo a minha fé em Ti como meu Senhor, como meu Salvador. A partir de hoje eu sou crente em Ti.